minha antropologia é uma antropologia da cidade. Ela é uma antropologia da cidade, basicamente, porque como está aqui no vídeo, não é? O que me interessava, e a Ruth particularmente, era entender o que estava acontecendo no Brasil. Não me interessava tanto saber o que estava acontecendo com os índios, sabe? Mas eu queria saber o que estava acontecendo no Brasil, um período de transformação que naquela época já se processava em grande velocidade, que continua, não é, em grande velocidade, não é, e que então, e no qual a cidade é um foco fundamental. Esse que me parece a questão. Aí isso vem da ideia de cidade. O trabalho do Zé Guilherme faz um bom apanhado da questão sobre o que é a cidade, do conceito de cidade. Mas eu acho que alguns aspectos da questão da cidade, ela como contexto e local da investigação, que não é propriamente sobre ela, mas na qual ela ocupa uma parte importante, é o fato de que o fenômeno cidade ele é sinônimo de civilização. A gente precisa não esquecer que a civilização antiga, não é? Nasce com Ur na Caldeia, não é? Depois você tem Tebas e Memphis no Egito, depois você tem Alexandria, não é? Depois você tem Atenas, depois você tem Roma. Sabe, quando a gente fala da civilização romana, você não pode falar da civilização romana sem falar de Roma, ou levar Roma em consideração, não é? Porque eu não quero fazer um conceito de cidade, mas essa realidade histórica da cidade, não é? A cidade é uma realidade histórica extremamente antiga e eu creio que durante todo esse tempo ela preserva alguns traços, algumas características que a caracterizam exatamente como cidade e que são extremamente fundamentais. Em primeiro lugar, é porque ela é um foco. Ela é um foco de poder, ela é um foco de poder e, portanto, um foco de poder político e poder militar, né, e poder econômico. Né? Ela é um foco de distribuição e de comércio, de trocas, não é, generalizadas, e ela é uma construção social que envolve, ao contrário de todas as formações sociais anteriores, uma enorme heterogeneidade interna da população. Eu acho que é isso que caracteriza a cidade, em oposição à aldeia, não é? Em oposição a pequenas comunidades. É o problema da heterogeneidade interna, o problema do poder, do centro de foco de poder e de foco de transformação. Quer dizer, você não pode imaginar, não é, a evolução dos árabes da Espanha sem Sevilha, não é? E nem o Império Romano sem Roma, não é? E nem, na verdade, a colonização mais recente sem Londres e Paris, etc. Quer dizer, né, a cidade ela é um foco de transformação e um centro de transformação de novas formações sociais. E é por isso que, digamos, se você quer entender, digamos, a sociedade no seu conjunto, para mim, a referência é o foco. Não é? E esse foco é a seguinte. Então, não é que eu não tenha trabalhado com a população rural. Agora, a verdade é que ela é um foco hoje muito mais do que antes, porque antes você tinha uma outra característica da cidade, que é diferenciada de todas as outras formações sociais até então existentes, que é o fato de que ela sobrevive através do campo. Quer dizer, ela não produz a sua própria subsistência, ela realmente produz coisas. Ela é um centro artesanal, um centro de produção artística fundamental, um centro de criação cultural básico, não é? Mas ela depende desta relação com o campo, que é o fato de que ela não produz o alimento. É isso aí que dá essa última característica da cidade, né? A cidade não está fechada em si própria. Ela está sempre... É verdade que, digamos, nenhuma formação social está completamente fechada em si própria, mesmo dos trombriandeses lá na sua ilha, mas, na verdade, mantinha, mesmo antes da colonização, um conjunto de relações muito amplas. Mas o fato é que, estruturalmente, a cidade foi construída através dessa dependência, da sua ausência de autossuficiência, não é? E, ao mesmo tempo, então, como um foco de organização da sociedade, do seu conjunto. Por isso eu acho que é fundamental e que por isso é que muitos dos fenômenos, para quem quer entender o Brasil, tem que ser estudados na cidade.
Não quero dizer que a gente deve estudar também, não é, os fenômenos que ocorrem no campo, especialmente hoje, mas o problema é que essa distinção campo-cidade foi ficando, digamos, exatamente muito, foi finalmente alterada radicalmente. Não é? Hoje, no campo não se produz subsistência. Você tem, na verdade, uma agricultura, como aliás desde o começo da colonização do Brasil, não é? Voltada para o agronegócio, para a exportação e para o mercado. Também o agricultor hoje não é autossuficiente. Não sei, tem uma rocinha, tem uma hortinha, mas fundamentalmente ele produz para fora. Então essas questões vão sendo, essas diferenças e esta relação, ela vai se alterando com o tempo. Mas de qualquer forma, é na cidade que eu encontrei o modo de estudar antropologicamente a questão da transformação da sociedade brasileira. Eu acho, não é que eu peguei dois aspectos interessantes, não quero dizer que eu tenha feito a história da transformação da sociedade brasileira, mas, em primeiro lugar, a migração italiana. A migração italiana, pelo menos na história de São Paulo, foi absolutamente crucial. Ela alterou a sociedade, mas não é que ela produziu toda a novidade, né? Mas ela é uma parte fundamental do processo de formação de uma classe média e de uma nova elite industrial, formação da sociedade urbana e industrial. E São Paulo está ligada à imigração italiana. Então ela me permitiu ver, não é, esse contexto. Eu estudei, não é simplesmente eu estudei num contexto particular, num contexto de uma cidade, né, de grande imigração italiana. E eu estudei, digamos, o passado. A imigração italiana já tinha acabado. Havia alguns velhos migrantes apenas. O resto da cidade não havia mais italianos na cidade. A cidade havia sido inteiramente uniformizada. 70% da população, eu fiz até um censo, tinha pelo menos 2 avós italianos. Mas você não conseguia mais distinguir, não é, quem era ascendência italiana e quem não era mais português. Um processo muito interessante, diga-se de passagem. Mas o segundo, na verdade, continuação desse, não é, foi a questão da migração rural. Então, a cidade, e isso me permitiu uma visão que me parece que muito mais, uma dificuldade muito menor que eu encontro nos trabalhos que são feitos hoje. É porque eu tinha uma referência da transformação social. As minhas monografias, etnografias e as minhas pesquisas se voltavam para fenômenos de transformação social. Não é como a migração, por exemplo, era um fenômeno de transformação. Depois, os movimentos sociais urbanos são fenômenos de transformação que implicam, digamos, mudanças bastante grandes, digamos, na estrutura política, na estrutura social, na estrutura econômica do país. Agora, dentro desta visão, o fato é que, na minha opinião, até hoje, naquele milhão de anos, a sociologia não dá conta. Havia naquele tempo, na formação teórica, uma dificuldade muito grande, uma disputa muito grande da sociologia com a antropologia, e basicamente porque dos fenômenos que eu estudava, realmente era impossível explicar simplesmente com uma visão marxista dominante. Naquele tempo todos os alunos esquerdistas, eu também. Mas não dava para usar Marx para explicar, não era um imigrante italiano. Né? A não ser que se eu simplesmente dissesse que a migração italiana foi um resultado, não era de um processo político de desestruturação da produção camponesa da Itália, eu não ia entender nada do imigrante italiano aqui no Brasil. A explicação é demasiado genérica. Eu tinha que saber mais, eu queria saber. Depois que eles chegaram, o que é que eles fizeram? E como fizeram? Mas como é que aquela população chegou a ter um enorme sucesso econômico dentro do país? E fiz isso através, digamos, de entrevistas não gravadas, né, na qual a técnica de interpretação é você repetir entrevistas até que você encontra fenômenos que são repetitivos, que eles voltam com elementos centrais da visão do informante. No caso dos migrantes italianos, não é, me deparei em primeiro lugar com a questão do valor do trabalho. Os brasileiros eram preguiçosos, né, os italianos progrediram porque eles eram trabalhadores
né? Eles se esforçavam, eles faziam economia, e por isso eles tinham progredido. Essa ideia do trabalho como valor, que aliás é uma ideia que nasce no Brasil que era bastante nova, diga-se passagem, né? Numa sociedade com o passado escravocrata, eles entram no final da escravidão, mas ainda com a escravidão, encontrar valor no trabalho era uma visão inteiramente nova, que lhes rendeu, aliás, muita coisa, não é? Me permitiu essa acumulação. Isso é um lugar que eu deparei, porque eu sempre parti das emissões que eu não sei, né? Eu parto da pergunta, como será que aconteceu? O que foi que houve? Era que a família foi um elemento absolutamente crucial na acumulação. Quer dizer, toda a ascensão social baseada numa acumulação que se dá através do núcleo familiar. E daí eu caí no problema da família, não é, que me perseguiu boa parte da minha carreira, porque quando eu cheguei no migrante rural, encontrei o mesmo problema. Era a família. A família desgraçada, não era o tempo inteiro. E eu acho que essa questão foi muito importante, porque ela remete a uma questão teórica mais sacra, a questão da sociabilidade. Nós estamos lidando, não é, na antropologia e na nossa investigação sobre formas e conteúdos da sociabilidade. São as formas de sociabilidade e o conteúdo que é a cultura propriamente, através da qual essa sociabilidade se constrói. E o que o Zé Guilherme mostra tão bem, não é, nos trabalhos que ele faz, não sou o Zé Guilherme, todos que estão trabalhando aqui ultimamente, é que os seres humanos, mesmo na cidade, eles têm uma tendência incrível de estabelecer relacionamentos. E essas redes de relacionamento não é que estabelecem a estrutura que você enche do carne e do sangue, não é, da criação cultural e das práticas culturais e das elaborações culturais. Eu tive um hobby há muito tempo que foi estudar macacos, especialmente chimpanzés. E uma coisa muito interessante, uma observação dos primeiros primatólogos, que diz que um chimpanzé em cativeiro não é um chimpanzé. O chimpanzé é um animal social. Ele me dá a melhor definição que eu já vi de um animal social. É aquele cujas capacidades biológicas dependem do estímulo da presença do outro. Então, e o homem é assim, ele depende desse estímulo, ele depende do relacionamento, ele tem que fazer relacionamento. É verdade que na zona urbana você encontra a questão da solidão dos coitados que ficaram, mas sem nenhum relacionamento, e fica sentadinho em algum lugar, atendidos pelo serviço social. Mas isso não é uma camada que ela não está construindo mais na sociedade. Isso é uma coisa que sobrou. Não é o resto do tempo, está todo o tempo, como diz o Zé Guilherme, inventando lugares para se encontrar, inventando formas de se reconhecer, inventando práticas que o distinguam dos demais, porque toda essa forma de relacionamento invoca um processo de construção de identidades diferentes, e de antagonismos e de oposições. É um processo realmente extremamente complexo. E a cidade apresenta isso em escala muito aumentada. E quanto maior a cidade, maior a escala, me parece, através da qual esses fenômenos se revelam. Então, essa questão eu acho importante. Da citação, eu acho que o trabalho antropológico baseado em etnografias próprias ou dos outros, é o crucial da teoria e da metodologia que nós usamos. Mas eu acho que talvez, a julgar pelo Zé Guilherme, há duas grandes descobertas que eu fiz na antropologia. Uma é essa frase, de fora e de longe para de dentro e de perto. Então, essa frase, que o Zé Guilherme cita tanto, é um pouco completada pelo fato de depois tem que ser de longe outra vez. Isso saiu na minha análise do estilo literário do Malinowski, como é que ele, através de artifícios literários, ele cria na etnografia, uma imagem da realidade. Ele não cria a realidade, você pode recriar a realidade, mas você, na verdade, cria uma imagem, que é verossímil. E além de ser uma imagem interessante, que chama a atenção, era isso.
Essa passagem de que você vê de fora, não é entra dentro, não é de dentro você vê, você mergulha no que são as categorias nativas, como eu chamei no termo do usa muito, isto é, como é que as pessoas explicam o seu comportamento e demonstram o seu comportamento. Não é só uma questão do que fala. Porque todo mundo mente, inclusive, as pessoas que a gente fala em entrevista, não mentem descaradamente, como a gente sabe. Então não é para levar tão a sério assim. Mas é que, além da mentira e através da mentira, você encontra as constantes. Não é? Então, digamos, a questão do italiano do valor do trabalho, tinha muito italiano que era vagabundo, sabe? Mas todos eles reconheciam que eu trabalhava no valor. Eu não perguntava se ele trabalhava muito, porque todos eles diziam que ele trabalhava muito, né? Mas eu conhecia uma porção deles que não trabalhava quase nada. Mas o problema fundamental é que transparecem coisas, não é que você verifica através da sua recorrência. A recorrência indica uma regularidade. E isso é importante, especialmente quando você trabalha, como eu trabalhei no caso dos migrantes rurais, com uma amostra e não com um grupo. E, então, esta questão das categorias nativas, né, esta é, na verdade, o cerne do nosso trabalho, mas ela não é a finalidade do trabalho. Você constrói o que eu chamo as categorias nativas, como é que eles interpretam, o significado que eles veem, né, a riqueza do seu trabalho de construção da sua vida cotidiana, não é, mas você tem que ir além disso. Porque senão, porque isso tudo, na verdade, não é uma visão limitada. Se você imagina que sociedade, especialmente no contexto de uma sociedade de transformação, você não pode explicar e entender plenamente essa questão sem você entender o contexto mais amplo dentro daquilo que está acontecendo. Eu tive uma experiência muito importante nessa questão, num trabalho de campo que fiz com o Antônio Augusto Arantes, quando nós fomos lá para a Bahia. Como é que chamava mesmo o lugar lá? Santa Brígida. Santa Brígida. E então nós estávamos lá, muito do nosso trabalho ficava sentado com as pessoas, né, e batendo papo. E eu entrei numa roda de mulheres que estavam conversando a respeito de uma confraria que elas uma confraria que elas criaram de Santa Joana, muito interessante, né? E de repente surgiu uma discussão a respeito de uma imagem que eles tinham encontrado na internet. E o grande problema era saber se aquilo era um santo ou não era um santo. Na verdade não era um santo, era um bibelô. Eu não tinha minha colher torta, não expliquei para eles que não era um santo. Mas e daí, imediatamente, eu notei este problema, é que o contexto no qual eles trabalhavam, o contexto cultural, não lhes dava a referência que permitisse distinguir um santo de alguma coisa que não era um santo. Mas eles diziam, mas vou perguntar para o padre. A ideia de que o padre sabe que há um universo maior na qual as pessoas têm categorias, né, que podem explicar. Um pouco é isso que a gente tem que fazer como cientista, sabe? Quer dizer, que a gente tem que construir um contexto dentro do qual você possa ver um sentido mais amplo naquilo que as pessoas atribuem um sentido particular. Né? Nós temos que fazer o efeito destas relações e como é que ela é o efeito da prática, não só a lógica dessa prática, mas o efeito mais amplo que essa prática provoca. Por exemplo, eu estava conversando aqui com um aluno de fora, um aluno de doutorando, que estava analisando o problema de territorialização, não é? De agrupamentos negros, o fato de eles estarem se juntando dentro de bairros específicos, territórios específicos, verificando ou opiniões quilombolas ou como coisa parecida. Não é? Bom, só de uma visão de fora é que você pode ver, na verdade, não é, os perigos desse processo, os seus efeitos positivos e negativos, os efeitos de uma eventual absurda segregação, não é, de uma população, não é, que de repente se isola das demais, porque eles foram o tempo todo vítimas dessa segregação, eles foram expulsos para certos lugares, coisa que todos nós somos contra, não é agora. Eles estão realizando um processo de construção dessa mesma esterilização.
Eu acho que isso pode levar, digamos, a uma autovalorização muito grande, pode ter aspectos muito positivos, mas se você não analisa isso dentro de um contexto que está fora da sua própria situação, você não é capaz realmente de entender o que se passa. Então, vamos dizer outro exemplo, a universidade. A gente foi muito claro na questão da universidade. Quando você trabalha no estudo de universidade, foi porque em 85 nós estávamos num processo de mobilização enorme dentro da universidade contra o regime autoritário e para realizar uma reforma da universidade. E desse movimento eu tomei ciência de que a gente não sabia muita coisa sobre a universidade. E daí eu comecei a estudar a universidade. Eu não consegui sair mais, eu fiquei 10 anos nesse negócio. Não é? E na verdade, o que eu me encontrei nos professores era aquilo propriamente que eu posso chamar uma ideologia da universidade. Não tinha nada a ver com a realidade da universidade. E todo o discurso, aparecia como um discurso ideológico, porque todo mundo falava em termos de uma universidade ideal, que a gente imagina que a gente quer ter. Agora, ninguém se pergunta por que nós não temos essa universidade ideal. Não só nós não temos, ninguém tem. Essa universidade que a gente estabelece como esse modelo, não é na verdade, uma idealização. E orienta toda uma prática que às vezes acreditar com os bons na água, porque não leva em conta, digamos, o contexto na qual ela se dá os efeitos das suas próprias ações. Então, essa questão de mergulhar no objeto de pesquisa, se tornar parte dele, não é um processo, como dizia o Zé Guilherme antes de mim, os outros eu não posso citar porque eu não ouvi, não estava na cabeça, é um processo extremamente complicado. Mas é isso, na verdade, não é que torna o seu trabalho alguma coisa próxima do trabalho científico, não é? E não simplesmente o quê? Um retrato. Nós não podemos fazer um retrato. A realidade é demasiado complexa para a gente tomar. A ideia de que você vai apresentar a realidade tal como ela é uma ilusão. A realidade tal como ela é demasiado complexa para você apreendê-la na sua vida. O que nós podemos fazer é estabelecer linhas significativas de interpretação, que nos permitem construir os contextos dentro dos quais aquelas lógicas fazem sentido para as pessoas que estão utilizando aquelas práticas. Mesmo que, por uma visão mais ampla, a gente possa ver que eles vão dar com os bons na água. Isso aconteceu muito comigo com o movimento estudantil, especialmente com o grande movimento de 68, com as lutas de rua, etc. As pessoas, os estudantes, tinham a ilusão de que o povo ia descer dos apartamentos, sair das casas e apoiá-los. Eu tinha certeza que isso não ia acontecer, porque eu trabalhava com o povo, e sabia que aquelas ideias dos estudantes não tinham nada a ver com a compreensão que a população tinha da realidade. Bom, daí aderi, não é o que eu queria fazer, porque a gente naquele tempo não tinha muro que pudesse ficar, ou você era a favor da ditadura ou era a favor dos estudantes. Eu era a favor dos estudantes, mas entrei aí pelo menos com uma visão clara de que eles estavam errados, que eles não eram a vanguarda e os representantes do povo como eles se julgavam. Para isso você tem que ter esse problema do distanciamento. O entusiasmo, quando o Zé Guilherme começou a estudar circo, foi um negócio que você posso contar? Porque ele estava na ilusão desta absorção do antropólogo no seu objeto de estudo. Então, um dia, ele era o diretor da RUT, a RUT tinha viajado, ele estava se orientando, foi falar comigo e disse assim, você sabe, eu não consigo mais assistir espetáculo de circo, eu acho chatíssimo. Eu falei, ainda bem, né? Porque também, se você, digamos, fizesse antropologia, para aderir ao circo e ser, digamos, um artista de circo, não dá, você deixava de ser antropólogo. A gente tem que se identificar e ter simpatia pelas pessoas que a gente estuda, mas a gente não pode se transformar numa delas. A ilusão de que você se transformou é uma ilusão que lhe impede de realizar o seu trabalho antropológico. E boa parte daquele negócio de adoção de antropólogos, etc., eu tenho um exemplo na qual houve realmente uma conversão por La Flèche, não é isso? Aquele antropólogo americano que
porque ele estudou, e depois ele parou de publicar, sabe? Porque ele não podia mais, né? Ele estava agora dentro dos segredos da tribo que ele podia revelar. Então aí sim, você tem um fenômeno, não é inteiro, de inserção, ele se torna, na verdade, um membro da tribo, não é? E por isso ele não pode mais escrever, não pode mais analisar. Né? Esses casos são casos complicados, porque essa visão impede as pessoas, como na universidade, de verem as contradições internas. Você tem que ter uma visão interna na qual você veja a contradição. As contradições que são importantes e que são fundamentais para você entender o resultado daquelas ações, o resultado possível e a sua colocação dentro do contexto explicativo. Não é que nos permite ter uma visão mais clara, tendo em vista os problemas gerais da sociedade na qual eu acho que esta questão do lugar e da relação com esse processo de transformação, não é uma coisa muito importante que tem que ser um pouco mais incorporado, digamos, nas pequenas monografias. A gente tem que ver que elas são extremamente interessantes. O que elas demonstram? Elas demonstram, e isto que a gente precisa mostrar, elas demonstram a riqueza de uma realidade construída que não está submetida às estruturas tradicionais, por exemplo. Né? Ela é criada ad hoc. Essa é a grande criatividade da cultura que é feita e que transparece. Isso você, na verdade, vê muito mais quando você está vendo um pouco mais de longe, depois que você entra, né, você sai para olhar um pouco mais de longe novamente, né, onde aquilo assuma a sua parte, a sua posição como parte de um contexto mais amplo, que frequentemente escapa sem uma investigação específica, com um método próprio, aplicado com rigor, né, e que nos permite então fazer essa transição. Não que a gente não possa se defender as pessoas que a gente analisa, não é protegê-las das violências da polícia, tudo isso um pouco faz parte do trabalho assistencial que a gente também faz. Mas a gente é capaz de fazer porque você tem aquela visão um pouco mais ampla, um domínio, não é, que escapa frequentemente. Isso não quer dizer que a gente seja mais sábio do que os outros, sabe? Não quer dizer que a gente seja mais criativo. Significa que a gente está trabalhando com um instrumental que permite esse tipo de análise. Ninguém é mais feliz por fazer antropologia. Sabe? Ninguém é extremamente... Você ser muito bem sucedido. As pessoas podem ser muito bem sucedidas na vida sem saber nenhuma antropologia. Eu nunca aprendi a ganhar dinheiro, por exemplo. A habilidade fundamental a antropologia não me deu. Talvez tenha ficado rica fazendo outras coisas. Eu sou incapaz de fazer um negócio. Mas eu posso ver mais ou menos qual é que é o resultado desta mercantilização excessiva, né, que ocorre na nossa sociedade. Então, e o que me parece que permeia muito a situação atual, na qual é necessário que a gente mergulhe um pouco mais, é o consumo. Nós deixamos de ser uma sociedade regulada pela produção para ser uma sociedade de parte dirigida pelo consumo. Isso é uma coisa chamada consumismo. Isso é um fenômeno que eu não tenho condições aqui de explicar, mas como eu sou idosa, eu tenho uma experiência de vida na qual eu vi isso nascer, que antigamente não tinha. Então, eu vejo que não é uma coisa natural, ela é criada por essa sociedade, não é? E por esse perigo imenso, não é, que está presente na globalização, que é o desgoverno do mercado. Eu acho que nós temos que ter um pouco esta visão do que acontece no processo de globalização e o processo de globalização que acontece quando a gente liga a televisão dos Estados Unidos ou se comunica com um correspondente no blog de um australiano. Não é esse tipo de... não é mais alguma coisa que está muito presa ao domínio do capital e ao capitalismo. E que cria um círculo de mercantilização da vida e das pessoas que é extremamente grave. Eu acho que você precisa de ferramentas outras para entender este processo. Você precisa ter um grupo de economistas, não é, sociólogos, cientistas políticos, alguns antropólogos também, não é, para ter alguma coisa. Mas não basta a gente simplesmente falar, né, a globalização. Não basta ser gente contra a globalização.
informação. É necessário saber que é como um tsunami. Sabe? Quem aqui é a favor do tsunami? Ninguém é a favor do tsunami. É difícil entender e prevenir o tsunami. Agora, nessas forças sociais globais que dirigem a nossa sociedade, que influem na nossa existência, né, e em relação a qual boa parte das pessoas, talvez no tempo que reagem, eles têm um espaço dentro dessas estruturas, dessas forças, para estabelecer uma vida pessoal, criar identidades, criar cultura, não é? Fazer arte, fazer dança, fazer música, fazem tudo isso, né? Mas, digamos, é preciso entender um pouco, ter como referência essas mudanças mais globais que estão ocorrendo no mundo de hoje. Então eu acho que era basicamente isso, né, que eu queria dizer aqui. Analisar as formas de sociabilidade, porque acho que está presente muito, é como se constroem redes de sociabilidade que ao mesmo tempo se apoiam, utilizam e criam um referencial simbólico. Mas essa o referencial simbólico é, digamos, a cultura que está presente e é necessária para a armação das redes de sociabilidade. E a sua enorme variação, quer dizer, que é necessário. Começou a fazer lá diversas experiências etnográficas, né, em que você tem, e isso é próprio da cidade, diferentes graus de aproximação, de intensidade, de intimidade e de permanência das relações. Né, e de amplitude das redes. Então, obviamente que tudo isso é muito transformado, isso eu não sou dele. E portanto não posso falar, né? É muito transformado pelas novas tecnologias de comunicação. Né? Eu acho que o efeito disso é fundamental, né? Mas que ele não substitui, né? E ele, de forma se apoia, promove redes de relação face a face. Toda a criação da ideia da sociedade baseada na cidade, a ideia da sociologia, né, das relações secundárias, da eliminação das relações face a face primárias, a antropologia, dentro da contribuição da antropologia, mostrou que isso não existe. Existem as relações, né, secundárias, existem as relações formais, existem as relações distantes, mas que em toda a sociedade, inclusive na nossa, nós estamos criando este caldo fundamental, que é o caldo da nossa existência enquanto ser humano. A nossa existência enquanto ser humano depende, não é, desse trabalho de construção cultural, que é o que está na cultura do povo, no modo como você frequenta a feira, não é, o modo que você vai a uma bolada e arruma uma namorada. Todas essas coisas, eu acho que é o cerne da nossa existência, e nós temos que entendê-la, e a antropologia ajuda a fazer isso. Era isso.